Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, não cobicemos as coisas más como aqueles que cobiçaram, nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. Sentou-se o povo a comer e a beber e levantou-se para dançar ao redor do bezerro de ouro. Não pratiquemos a impureza como alguns deles praticaram e morreram em um dia 23.000. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram por serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas essas coisas lhes aconteciam em figura e estão escritas para a advertência de nós, chegados que estamos aos fins dos séculos. Aquele, pois, que crê estar em pé, olhe para que não caia. Não vos sobrevenha tentação acima das forças humanas. Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Antes fará que tireis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de lhe resistir. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por todos os lados te apertarão. Rasar-te-ão a ti e aos teus filhos, que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não conheces o tempo da tua visitação. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que aí vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Bem, lembrando o calendário da semana com os horários habituais de missa e de outras atividades na capela. Hoje ainda a missa rezada, missa cantada às 9h30 e missa rezada às 17 horas, seguida do ofício do Rosário. Ao longo da semana, missa rezada sempre às 6h25 da manhã e 18h30. Terço às 18 horas, meia hora antes da missa da noite. Segunda-feira, amanhã, festa de São João Maria Vianney, confessor. Na terça-feira, dia 9, vigília de São Lourenço. Na quarta-feira, festa de São Lourenço Mártir. Quinta-feira, féria. Na sexta-feira, dia 12 de agosto, festa de Santa Clara Virgem. E no sábado, Santa Maria no sábado. Lembramos que na quinta-feira, ao invés do terço antes da missa rezada às 18h30, temos às 17h50, exposição e bênção do Santíssimo. Também, ao final da missa hoje, de cada uma das missas, sendo o primeiro domingo do mês, haverá a bênção dos objetos aqui ao lado nas salas de catequese. E também lembramos a todos, pedimos que façam bastante atenção a isso, de que não passem perto dos confessionários enquanto houver confissões. Que se dê a volta nos bancos ou pelo fundo da capela, mas que não se passe rente ao confessionário, para que não ocorra o risco de que possa-se, por acidente que seja, ouvir alguma confissão ou alguma palavra que seja do que está sendo dito. Caríssimos, no último sermão nós falávamos de vários males que surgem quando fiéis saem se engajando em discussões de teologia e filosofia, sobretudo discussões públicas, vídeos transmitidos, publicados, artigos, estando despreparados. Isso precisa parar. Não é porque hoje muitos daqueles que têm o poder de magistério na igreja, não é porque muitos deles falham em seus deveres de ensinar os fiéis, que os fiéis devem começar a querer suprir uma falta de zelo dos sacerdotes, passando por cima dos atos próprios do magistério eclesiástico. Dom Chautard, na sua obra A Alma de Todo Apostolado, cita um padre redentorista, Padre Desilmont. Esse padre, no século XIX, foi responsável por introduzir os estudos da filosofia de São Tomás no Seminário dos Redentoristas. Porque, como muitos de vocês devem saber,
A filosofia tomista havia sido, em muitos e muitos lugares, deixada de lado. Ele será o responsável por introduzir São Tomás novamente nos redentoristas. Pela primeira vez, na verdade. De maneira formal, dos estudos eclesiásticos, filosóficos e teológicos dos seminários. E ele é muito elogiado e citado por Dom Chautard na sua obra A Alma de Todo Apostolado. E ele diz, o padre Desrumont, na sua obra de Teologia Pastoral: associações de leigos que tivessem um certo espírito que as levasse a pretender suprir a falta de zelo do clero, ou a não querer levar em conta os conselhos do padre, indo até passar por cima das atribuições da igreja docente, da igreja ensinante. Então, nesses casos, Deus as puniria com esterilidade e elas perderiam aos seus olhos, aos olhos de Deus, muitos dos seus méritos. Caríssimos, é algo profundamente inconciliável com a estrutura divinamente instituída por Cristo da igreja, tal como Jesus Cristo a fundou, tal como ele a estruturou, como uma sociedade desigual, composta de duas classes, uma que governa, ensina e santifica, composta pelos membros do clero, e outros fiéis que recebem o ensinamento são governados e santificados. Isso é um dogma de fé. E os frutos disso é que não há ninguém que possa negar um fato óbvio. Há frequentemente, entre nós, que frequentamos, assistimos à missa no rito romano tradicional, uma confusão lamentável de juízos e de comportamentos. Agora, nesse sermão, daremos mais um passo e veremos os problemas que encontramos entre nós, na nossa relação com o magistério eclesiástico e com o clero. Mas será uma consideração inicial. Falaremos primeiro hoje da criação de uma teologia moral própria entre nós. Entre nós existe a criação de uma teologia moral própria, muitas vezes. E óbvio, não é necessário dizer, qualquer tentativa de criar ou de ingressar pelo caminho de uma teologia moral própria, necessariamente será uma teologia que se afasta do constante ensino da igreja. É uma pena dizer, mas entre os fiéis que frequentam a missa no rito romano tradicional, encontram-se aqui e ali espantosas afirmações ligadas à moral, verdadeiras originalidades. Primeiramente, não estamos falando da defesa do divórcio, da comunhão para casais em concubinato, defesa do aborto, da pílula contraceptiva, nada disso. Também não estamos falando de escrúpulos pontuais das pessoas, coisas comuns que acontecem normalmente no percurso habitual da vida católica. Pessoas podem ter escrúpulos, não é nada disso. Estamos falando da criação de ideias em moral, e ideias muito peculiares. E para explicar bem o que queremos dizer aqui, gostaríamos primeiro de fazer uma analogia, tomar um exemplo da biologia, que servirá de comparação para compreendermos o que estamos querendo dizer aqui. Caríssimos, a fauna australiana e a fauna da Oceania é única no mundo. Mais de 80% dos animais da Oceania só existem ali. Animais muito característicos, que destoam bastante dos demais animais do resto do mundo. Cangurus, coalas, kiwis, esse pássaro sem asas. Cobras as mais venenosas do mundo, répteis os mais originais, crocodilos de água salgada, mamíferos que têm bico de pato, põem ovo e têm um esporão com veneno nas patas, o ornitorrinco, um mamífero que põe ovos. Se há características que unem a fauna da Austrália, uma delas é sem dúvida a peculiaridade dos animais que existem na região. A fauna australiana é composta por animais muito diferentes. Os animais da Oceania estão lá há muito tempo afastados do resto do mundo. É um continente muito isolado. A África tem sua comunicação com a Ásia, já teve com a Europa. A América, pelo Alasca, pelo Estreito de Bering, já se comunicou com a Ásia. A Oceania há muito tempo está isolada.
o que permite que lá existam animais bastante diferentes dos existentes em outros continentes. E esse isolamento não só garantiu à Austrália, mas à Oceania como um todo, ter animais exóticos, como também que a maior parte da sua fauna seja exclusiva de lá. Mais de 80%, como falamos, dos mamíferos, dos répteis, dos peixes, dos insetos, dos anfíbios que habitam a Oceania, só existem naquela região. Pois bem, creio que esse exemplo servirá muito bem para o nosso propósito. Com o passar do tempo, devido a certas circunstâncias, foram surgindo e se instalando entre os fiéis que frequentam a missa no rito romano tradicional certas visões de teologia moral, ideias de coisas que são pecado ou não, afirmações disso ou daquilo em relação à vida espiritual, que faz parte da moral também, lógico, que se afastam muito da teologia moral constante e comum da Igreja Católica, ensinada sempre de maneira constante pelo magistério eclesiástico e pelos moralistas. Visões que surgiram como fruto de reflexões pessoais, ou em certas regiões, sem comunicação com os princípios gerais da teologia moral universal da Igreja. Uma confusão. É verdade que existem muitas desordens também fora dos ambientes do rito romano tradicional, até bastante graves, de princípios mesmo. Mas o que é mais espantoso é de encontrar tanta incoerência entre aqueles que se pretendem ser tão fiéis ao que a Igreja sempre ensinou. Isso é o que chama mais a atenção. Vejam, ao longo da vida sacerdotal, eu e muitos outros padres, eu insisto muito no Brasil e fora daqui, já tivemos que retificar consciências com as mais diversas originalidades em questões de moral. Insisto, não estamos falando de erros comumente presentes em pessoas escrupulosas, que estão começando a conhecer o catolicismo, coisas pelas quais todo mundo passa. Estamos falando de verdadeiras idiosincrasias, coisas assim peculiares a uma pessoa só, ou a um conjunto de pessoas, porque construíram aquilo na mente delas. Estamos falando de ideias que surgem por se afastar dos ensinamentos comuns da teologia moral, por querer literalmente fazer quase como que uma teologia moral própria, como os animais da Oceania. Viajando para cima e para baixo do Brasil, em outros lugares do mundo, já ouvimos verdadeiras peculiaridades em teologia moral, que é necessário dar alguns exemplos aqui, primeiro para retificar as consciências, depois para que sirvam de ponto de partida para refletir em outras coisas também. Vejam, qual é o problema de tudo isso? É que se uma pessoa acredita que algo que de fato não é pecado, mas se ela acredita que é, se ela vai lá e faz, ela peca. É óbvio. De fato não há matéria de pecado, de fato a coisa não tem desordem alguma objetiva. Mas se a pessoa pensa que tem, se ela faz, ela peca. Ela comete um ato malicioso da parte dela. Ela faz deliberadamente uma coisa que, erroneamente, ela acredita que é errado. Ela faz um ato com malícia, ela precisa se confessar disso. O que o confessor fará? Esclarecerá sua consciência. Dirá: filho, não há pecado nenhum aqui. Pode ficar tranquilo. O confessor tem o dever de fazer isso. Ele precisa fazer aquela pessoa parar de pecar, sendo que não há pecado nenhum ali. E o problema de começar a criar, pelo menos num certo grau, uma teologia moral própria, é começar a perverter as consciências, fazendo-as ver pecado onde não tem, mas eu não digo por um escrúpulo pontual, um momento de ansiedade, ainda uma certa inexperiência na doutrina católica, e a pessoa muito zelosa em não pecar mais, comete certos exageros. Isso é normal, não estamos falando disso, estamos falando de sistematizar afirmações
de que isso é pecado ou de que isso não é. E erigir essas coisas em sistema. Como dizia, nós padres e muitos outros, não do Instituto, né? Nós padres conversamos muito entre nós de coisas que nós vimos, coisas que nos aconteceram, coisas que outros padres de outros países nos contaram. E nós começamos, lógico, ao longo do tempo, a ver certas coisas comuns, certos problemas comuns, no Brasil e fora dele, mas específicos do meio que frequenta o rito romano tradicional, algo semelhante aos animais da Austrália. De que beber refrigerante seria pecado. Senhores, não é. Pode não ser a melhor coisa para a saúde, mas chegar a dizer que é pecado é outra história. Se em si mesmo fumar não é pecado, por que beber refrigerante será? Onde está a malícia? Onde está a malícia de beber alguma coisa assim? Não estamos aqui, logicamente, fazendo propaganda ou dando carta branca para que se faça coisas que possam prejudicar a sua saúde. Nem estamos motivando as pessoas a fumar, não é isso. Mas é outra coisa dizer que é pecado. Comer hambúrguer, padre, é pecado? Não. Não. Não estamos, eu insisto muito, não estamos falando de escrúpulos, estamos falando de sistemas. Onde o ensinamento comum dos moralistas sustenta essas coisas? Não há. Quais são os princípios dos tratados de teologia moral que sustentam essas afirmações? Não existe. Essas coisas complicam demais a consciência moral das pessoas e isso dá problemas. Já vi em muitos lugares pessoas que pretendiam, por exemplo, que usar sandálias que mostrassem os dedos dos pés, que isso era contrário à modéstia. O que dizer de Santa Maria Madalena beijando os pés de Jesus Cristo, então? O que dizer da maior parte das pessoas no mundo que andam descalças? Quando é que a igreja fez questão de impor essas coisas para as pessoas? Nunca. Como se fosse matéria de pecado. Não. Essas coisas devem ser retificadas, porque senão as pessoas começam a ter uma consciência moral errônea. Senão aonde nós chegaremos? Como na era vitoriana, em que na Inglaterra as pessoas cobriam, as toalhas das mesas deviam chegar até o chão, porque tinha que cobrir as pernas das mesas. Onde estamos? Como se isso pudesse fazer alguma alusão a algo malicioso. Onde estamos? Se a pessoa na casa dela não cobrisse a mesa com uma toalha que chegasse até o chão, e as pernas das mesas estivessem expostas, ela estava sendo relaxada em moral. Onde chegamos? Isso nos faz lembrar, lógico, dos fariseus. Bem, atenção com os fariseus. As pessoas são capazes de atribuir aos fariseus qualquer coisa. E qualquer pessoa se torna um fariseu. Cuidado com isso. Mas os fariseus, eles diziam, bem, não se pode trabalhar no sábado. Então não se pode cortar lenha no sábado, sem dúvida. Verdade. Então não se pode subir numa árvore, porque você corre o risco de, pisando num galho, quebrá-lo. E isso é equiparável a cortar lenha no sábado. Senhores, onde estamos? Não, né? Não. Aí é ir longe demais. E isso é comum. Isso é comum no meio das pessoas que frequentam o rito romano tradicional. Essas originalidades erigidas em sistema. Isso causa males enormes para as pessoas. Insisto muito. A fonte da moral é a Sagrada Escritura e a tradição, depositadas de maneira oficial por Deus nas mãos do magistério eclesiástico.
É do magistério eclesiástico que nós devemos aprender o que é pecado ou não. Não de leigos. Não de pessoas sem mandato. Não de pessoas que não estudaram de maneira oficial, aprovadas por instituições eclesiásticas, pela autoridade da igreja mesmo. Teologia. Como nós falamos que aconteceu com Santo Inácio. E ele se submeteu. Essas coisas causam grandes males. E vamos listá-los daqui a pouco. Junto com isso existe, e lógico, não estamos aqui pretendendo que as pessoas comecem agora, então, a crer que tem carta branca para começar a defender relaxos como se fosse equilíbrio em moral. Não. O que um católico deve fazer é estar constantemente bebendo das fontes que Deus deu da teologia moral. Os manuais são muito claros. Não se sai afirmando por aí que uma coisa é pecado grave, sem que seja claramente afirmado na Sagrada Escritura. Quando São Paulo diz, por exemplo, não vos enganeis, os efeminados, os idólatras, os avarentos, etc., não herdarão o reino dos céus. Ele lista pecados graves. Ou então, quando existe uma desordem grave acusada pela reta razão, universalmente ensinada por todas as pessoas razoáveis e prudentes. Ou então, quando a igreja que tem poder para isso, determina que algo será matéria grave, como, por exemplo, assistir à missa nos domingos. Podendo assisti-la, não tendo impedimento justo, é matéria grave. Isso é matéria grave porque a igreja o determinou. Em outras épocas da história, não havia preceito dominical. A igreja julgou extremamente conveniente instituir o preceito dominical, sob pena de pecado grave. Ela poderia não fazê-lo, então não seria pecado. Mas os manuais são muito claros, o ensinamento comum da igreja não se sai por aí dizendo que uma coisa é pecado, sem que isso tenha sido claramente ensinado pelo magistério, na Sagrada Escritura, na tradição, na prática comum da igreja, no direito canônico, ainda mais se for pecado grave. Junto com isso, uma espantosa capacidade de triar as fontes da vida moral. Já conheci muitos meios, e outros padres também, em que existe um comportamento de espantosa ignorância voluntária de certas afirmações do magistério eclesiástico ou ensinamento comum dos moralistas ou dos bispos ao longo da história da igreja. Coisas que são passadas em silêncio, mas o silêncio mais gritante. Praias e piscinas. Os manuais de vida espiritual, Padre Roio Marinho, os moralistas todos, o Sínodo do Rio de Janeiro nos anos 50, aprovado pelo Vaticano, falam claramente dos problemas dos banhos públicos, das praias e piscinas, tais como são hoje. E é comum encontrar em muitos lugares pessoas que vão nisso daí, sabem que existem essas afirmações, esses documentos, esses livros, e continuam varrendo essas coisas para debaixo do tapete. Fazem questão de modo voluntário ignorar solenemente as afirmações mais claras dos moralistas e dos bispos. Uma coisa curiosa isso. Vejam, por que falamos tanto dos moralistas? Porque os moralistas participam, têm uma certa participação, estão associados num certo grau ao magistério da igreja. Por quê, padre? Porque os livros que eles escrevem de moral, os tratados, os manuais, os compêndios, são a explicitação do que a igreja ensinou para eles. Esses manuais, esses compêndios, ao serem publicados, foram aprovados pela autoridade eclesiástica competente.
testemunhando que a autoridade eclesiástica reconhece que ali está o ensinamento dela, não daquele moralista em específico. Além disso, esses manuais vão ser usados nos seminários para formar os futuros padres. Eles deverão usar o que eles aprenderam ao ler esses manuais nos confessionários, nas direções, nos sermões, nas orientações, para resolver os casos de consciência. E esses ensinamentos são constantemente mantidos e sustentados, transmitidos em toda a igreja. É magistério. Por isso insistimos tanto no que os moralistas falam. É um ensinamento comum da igreja. Não é permitido a um católico acreditar que o que é ensinado há 500 anos em manuais de moral, nos seminários, nas dioceses, para a formação dos padres, que será usado na administração dos sacramentos e na formação de outros padres depois, que essas coisas não devem ser consideradas, que elas não devem ser abraçadas e defendidas e usadas. Não. Elas são doutrina católica. Também vimos nos últimos tempos pessoas defenderem coisas que se afastavam do que o magistério eclesiástico ensinava sobre a cooperação com vacinas, que são feitas usando material tirado de aborto imoral. Em 2005 já, a Pontifícia Academia Pro Vita, no Vaticano, publicou um documento assinado pelo cardeal Helios Gretchen e sob a tutela do cardeal Ratzinger ainda, considerando a questão, porque nos Estados Unidos havia um problema de vacilas de rubéola, de sarampo, que tocava nessa questão. Eles responderam um documento com quase 20 páginas, explicando todo o raciocínio de quando era permitido e quando não era cooperar com essas coisas. Em que eles expõem a doutrina da cooperação, tal como o padre Prumer, eles citam o padre Prumer, que é um manual de teologia moral absolutamente, unanimemente reconhecido como competente, para explicar então a doutrina de sempre da igreja sobre a cooperação com os atos maus. Um documento que considera também a circunstância de mercantilização desses produtos, de que existe uma indústria que compra e vende essas coisas, tiradas de material, produzidas a partir de material obtido por aborto imoral. E o documento diz quando é permitido e quando não é, cooperar em que grau com essas coisas. E um documento recente, por causa dos problemas de saúde recentes, em que o Vaticano retoma e cita esse mesmo documento de 2005, retomando os mesmos princípios, citando esse mesmo documento. E nós vimos muitas pessoas passarem por cima, sequer citarem esses documentos, que se baseiam na doutrina moral constante da igreja sobre cooperação, doutrina ensinada há séculos, para orientar os fiéis. Coisa curiosa, na época de 2005 não houve nenhum problema com relação ao documento. Não sei por que agora teria. Criação de uma teologia moral própria. Isso é péssimo, isso é péssimo. Ignoram-se os atos próprios do magistério eclesiástico, fundados na doutrina moral de sempre. E se cria uma teologia moral própria. Afirmar, por exemplo, que a menor colaboração, a mínima colaboração, por mais remota que fosse, com o aborto é sempre imoral? Não. Precisamente esse caso das vacinas. E ninguém pretende, ao ter que usá-las por motivo proporcionalmente justo, por uma causa proporcionalmente justa, estar aprovando ou favorecendo deliberadamente o aborto. Não. Gostaria de dizer também que, senhores, é verdade isso. Milhares de laboratórios no mundo inteiro, de todas as áreas da indústria, de centenas ou milhares de coisas que nós compramos todos os dias no supermercado, usam essas células.
Hoje em dia é impossível não dar alguma cooperação com essas coisas, por material e remotíssima que seja. Mas haverá motivo justo para isso, como a igreja sempre ensinou. Não se deve criar uma teologia moral própria. Isso dá problemas, isso daí. Quais são esses problemas? Lógico, o primeiro, o problema mais óbvio de todos, a formação de consciências errôneas. Como eu disse, a consequência disso é que pessoas veem pecado onde não há. Só que o problema é que são coisas que muitas vezes são comuns, facilmente realizáveis e que de fato não são pecado. E as pessoas vão lá e fazem. Porque ficam constrangidas na hora, porque não têm força. Elas percebem com razão que vão ser um pouco excêntricas. E acabam fazendo, só que achando que é pecado. Então elas pecam. Mas é obrigação de um padre retificar essas consciências. Parar de existir ofensa a Deus onde de fato não há. Consciências mal formadas, que depois vão formar seus filhos. E vão começar a formar filhos com uma consciência moral muito complicada. Depois, consciências maliciosas. Em que sentido eu falo isso? Consciências que, quando querem, escolhem o documento que lhes convém. Quando um documento afirma uma coisa que não convém, ele é passado em silêncio. Isso é inaceitável, isso aqui. E a coisa se enraiza de tal modo que depois de se argumentar, citar textos e mais textos, de fonte confiável, como eu disse, de moralistas, atos do magistério, inclusive, pessoas continuam não aceitando. Como é possível isso? Aonde está o desejo de ser fiel à doutrina da igreja de sempre? Já vi casos de pessoas ficarem complicando de tal modo, por exemplo, pintar o cabelo. Como se fossem coisas que só mulheres de má vida fazem. Coisas equiparáveis a isso. Senhores, não. Se é por vaidade, vai ser pecado venial. Se é por malícia grave, vai ser pecado grave. Por causa da intenção. E se tem algum motivo justo, não é pecado nenhum. Agora, começar a equiparar essas coisas como algo que está no nível de mulheres de má vida, não é difícil perceber o grau de torção dos espíritos que isso vai causar, das almas, das inteligências, das consciências. Se você ensina isso em sua casa, sua filha de repente, pela leviandade dela, começa a pintar o cabelo, coisa de adolescente. Mas para ela foi sempre dito que isso era coisa equiparável ao que faz uma mulher de má vida. Você tem noção do grau de consciência que essa pessoa vai fazer isso daí? Ao fazer isso, não será só uma leviandade de adolescente. É muito possível que ela esteja fazendo com a consciência erroneamente orientada de que aquilo é muito mais grave do que de fato é. Então ela faz com uma malícia muito maior. Então ela subjetivamente, nas suas intenções, se torna uma pessoa muito mais corrompida do que qualquer outra jovem. Cuidado com as coisas que são ensinadas. Isso pode perverter as almas de maneira grave e entortar a educação das pessoas e introduzir malícias graves nas pessoas. Onde não há, onde não precisa ter e onde de fato não há. Insistimos muito, nós remetemos aqui sempre ao que a igreja ensina, ao que nós sempre ensinamos. E no nosso site, em que publicamos os sermões passados, de muitos anos atrás, vocês vão encontrar muitas informações sobre o que é certo e errado, em questões de modéstia, em questões de cooperação com o mal, o que é pecado grave e o que não é. Não saiam falando essas coisas por construções pessoais próprias, nos seus 30 minutos de meditação de manhã. É necessário guardar a fidelidade à doutrina de sempre da igreja, para que nós não tenhamos excentricidades, como os animais da Austrália, que porque ficaram entre eles ali, adquiriram um modo de ser bastante peculiar.
Insisto muito, há muitos problemas também fora do nosso ambiente. Mas eles não chamam tanto a atenção, porque quando se vê gente que pouco se preocupa com a doutrina da igreja, muitas vezes, isso não nos espanta. Mas quando essas enormidades são encontradas em pessoas que pretendem seguir fielmente a doutrina da igreja, isso chama por demais a atenção. E insisto muito, a solução para isso é uma fidelidade ao que a igreja sempre ensinou. Existem excelentes catecismos de adulto publicados ao longo do tempo pela igreja, por autores de excelente nível, de excelente competência, que ensinam muito bem o que é grave e o que não é. Não é necessário que nós comecemos a construir essas coisas por nós mesmos, na nossa cabeça. E na próxima vez nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão e chegar até a considerar os desvios que existem na vida ascética e mística. Notavelmente, um horror à penitência, prática comum da igreja, ao ponto de se olhar para aqueles que fazem penitência como se tivessem um certo espírito calvinista. E vamos ver também ressalvas exageradas demais com relação à mística. Como se, ao simplesmente falar de mística, estivéssemos já flertando com o esoterismo. Senhores, não, estamos falando da mística católica. Isso ficará para um próximo sermão, mas por hoje é necessário ter bem claro que se deve fugir de doutrinas morais criadas da nossa cabeça e que só podem se afastar da doutrina comum da igreja e causar os piores problemas na educação dos filhos, na nossa vida espiritual e no modo de conduzirmos a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, gerit non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos omnes et propter nostrum salutem descendete de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die seculum scripturas, et ascendit in caelum sereter ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius reino nerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetis, et unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptismi remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus Obiscum. Oremos.